Salve, salve, rapaziada! Vamos reagir a mais um vídeo quentinho aqui da hora. Imprensa falando do Palmeiras. O Verdão deixou todo mundo assustado com o jogo de ontem, hein? Palmeiras meteu 5 na Ponte Preta. A Ponte Preta, que era uma das melhores defesas do Campeonato Paulista, não foi à toa que chegou aonde chegou, mas pegou o melhor time da competição e aí não deu, né? E aí o Palmeiras decidiu jogar também e já encaixotou logo 5. Se o Flaco Lopes não perde ali uns 3 gols que ele perdeu feitos, poderia ter sido até mais, hein? E ele poderia ter saído mais gigante do que ele saiu, né, rapaziada? Porque o Palmeiras poderia ter metido uns 8 em uma quarta de final. Nem parece que foi um mata-mata nesse jogo de ontem, né? Vamos lá ver o que a imprensa tem a falar, mas antes quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa moral aí. Precisamos bater os 100k. Deixa o seu like também, ajuda bastante no engajamento do vídeo. Estava eliminada do Campeonato Paulista. Agora, mostra a força desse Palmeiras, Mauro, que é aquilo. O Palmeiras às vezes não tá jogando bem, mas quando tem um mata-mata, Campeonato Paulista, 11ª semifinal seguida desse Palmeiras. Acho que mostra duas coisas. A força do Palmeiras e como é ruim a Ponte Preta, né? Aliás, precisa de um goleiro a Ponte Preta também, né? Mas, como eu sempre digo, há maneiras e maneiras de você ganhar de um time fraco, né? E o Palmeiras ganhou como tem que vencer o time fraco. O time fraco, você é mais forte, você tem que amassar. Ainda mais no mata-mata. Então, o Palmeiras teve uma atuação muito convincente, não tomou conhecimento, rapidamente o jogo. Vai ficando cada vez mais claro que o Flaco Lopes foi muito subaproveitado pelo técnico Abel Ferreira durante um bom tempo. Eu vejo alguns colegas até, porque o Abel... Não, o Abel não usava o Flaco Lopes. Ele era o último da lista. Vamos recordar? Jogava Breno Lopes. Tony, Breno Lopes, Navarro, depois veio o Hendrick, que também não entrava, ficava ali e tal, depois virou... Né? Os dois eram subaproveitados. Jogavam vários jogadores no comando do ataque e o Flaco não tinha chance, não tinha sequência, né? Aí fazia um trocadilho, Flaco de magro, por isso ele tem esse apelido lá na Argentina. Mas aí começaram a falar que ele era fraco, com R, né, em português. Tecnicamente não é, ele é um atacante interessante, um jogador que era muito desejado. Sempre falo isso aqui pelos times grandes da Argentina, atuava pelo Lanús, que é um time médio, né? Mas nenhum deles tinha dinheiro, custou 10 milhões, um investimento muito alto, que até então era um dinheiro, não digo jogado fora, mas um dinheiro mal investido, que agora vai se justificando, porque ele aproveitou as chances que teve, não foram muitas. Ele entrava durante as partidas, aí começou a fazer gol. Contra o Botafogo mesmo, ele entrou e fez o gol do empate. Depois o da virada foi do Murilo. Então ele começou a aproveitar os fragmentos de jogo que eram dados a ele. À medida que ele foi ganhando mais confiança, foi fazendo mais gols, e aí o técnico foi escalando. Então eu vejo como uma vitória pessoal desse rapaz. A vitória dele. Ele foi perseverante, ele teve a oportunidade de ir para o River Plate, que queria contratá-lo. Não forçou barra para sair, poderia falar, quero voltar para a Argentina e tal. Não foi marrento, né, Mauro? Porque ele foi caro e não estava jogando. Silêncio total, não falava nada. Ontem fez gol de cabeça, belíssima essa finalização do segundo gol que ele marcou. Então acho que é uma vitória do Flaco Lopes, uma vitória dele. Foi um jogador discreto, que não ficou reclamando. Quando teve chance de sair, não forçou barra, repito, que ele poderia forçar barra. O River Plate é um time gigantesco também, na América do Sul, um time importante. Então, para quem era do Lanús, se ele bate no Palmeiras, não vai bem jogar no River, é interessante, claro que é. E é uma boa equipe, né? É uma boa equipe competitiva, é time que briga por Libertadores todo ano, sempre tem chance, né? Então, não, ele esperou a vez e foi entrando. É só fazer o levantamento. Ele entrava no final do jogo, metia um golzinho, entrava no outro, jogava o segundo tempo. E aí, aos poucos, ele foi ganhando essa notoriedade ali dentro do elenco e tal. E agora teve o seu grande dia, marcando 3 gols, excelente participação. E a Ponte é fraca, né? Aquele negócio, o regulamento do Campeonato Paulista, ele tem essas idiosincrasias, né? Times que fazem menos pontos se classificam. Essas bizarrices, né? Bizarrice até. E a Ponte é um time limitado. Incrivelmente, São Paulo conseguiu perder para a Ponte Preta num jogo lá em Campinas, que a gente até hoje não entende como. A Ponte, é bom lembrar, quase foi para a Série C. Isso foi agora, no final do ano passado. Tem 3 meses que a Ponte estava remando para não ser rebaixada para a 3ª divisão. E o Palmeiras não tomou conhecimento. Então, isso não tira o mérito. É o adversário qual é? A Ponte Preta? Um abraço. Enfiou a mamona, meteu 5 e se classificou com muita facilidade. E é natural que seja o favorito do Palmeiras, porque jogou uma boa parte do campeonato no modo econômico. É um time já muito maduro, então que pode se dar ao luxo, de alguns momentos, fazer atuações um pouco mais discretas, sem tanto apetite, né, para vencer, para golear. que o torcedor entende, porque tem muito crédito. É diferente do Flamengo, que a gente vai falar daqui a pouco. O Flamengo não tem esse crédito, não. O Palmeiras tem.
Então essa é uma diferença que eu acho que é fundamental no entendimento. Mas você fala isso para um time e para outro. Cada time é um time. Cada elenco tem um crédito ou não com a sua torcida. Os jogadores do Palmeiras têm um crédito imenso com a sua torcida. Ano passado foram eliminados da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Quando o Botafogo deu uma titubeada, foi lá e comeu o bife. Pegou o Campeonato Brasileiro bicampeão. Então você vê que é um time compenetrado, determinado, que quando dá a chance eles vão lá buscar títulos. Estão colecionando taças. Raramente fica um ano sem ganhar. Não tem um jogador acomodado nesse Palmeiras nunca, né, Mauro? Exatamente. Nunca. Então isso é muito importante. Então eu acho que o torcedor do Palmeiras também entende isso. Claro, cada torcida tem também as suas características, né? O seu entendimento ali de como o time deve se comportar, tem isso também. Mas eu acho que o torcedor do Palmeiras, ele entende o seguinte, cara, esses caras estão sempre entregando. Então se vence um jogo ou outro por 1-0, tudo dosando energia, eu até entendo, porque na hora de apertar, eles apertam. Na hora de acelerar, eles aceleram. Se o Palmeiras fosse um piloto de Fórmula 1, ia ser aquele que está na frente com folga, ele não vai ficar fazendo a volta mais rápida para bater recorde. Ele vai administrar a distância para o segundo colocado. Ele vai falar, bem, eu estou 40 segundos à frente, está ótimo. 1 minuto na frente, eu faço o pit stop da volta em primeiro. Eu não vou bater recorde de pista. Eu vou administrar, não preciso bater recorde agora. Vou bater recorde quando tiver que correr atrás para alcançar alguém à minha frente. Eu estou tranquilo, sou o time que mais pontuou, estou classificado. Invicto. Eu não vou forçar, porque eu tenho crédito. Essa é a questão. A torcida sabe que, na hora da verdade, o time vai chegar junto. E ontem foi o que o Palmeiras demonstrou. Acho que é bem isso. É preciso entender as diferenças dos momentos dos times de futebol dentro do contexto dos campeonatos e a relação com o seu torcedor. E o Palmeiras tem esse crédito. Ontem comprovou mais uma vez. Mata-mata. Vamos lá, faz um jogo econômico 1-0, aí toma um gol da Ponte Preta. Como tá bom no final, lá ficou 5-1, né? Toma um gol da Ponte, e aí? Aí vai para os pênaltis? Não vamos correr risco. 1, 2, 3, 4, 5, acabou, tchau. É assim que tem que ser. Perfeito, acho que uma atuação muito convincente. A Ponte tem que correr contra o tempo para ter um time minimamente competitivo na Série B, senão vai brigar de novo para não cair. Porque o time é muito fraco, muito, muito fraco. Agora, Bruno, Flávio, né? Eu vi que ontem vocês estavam acompanhando o jogo também. Então, uma pergunta, né? Porque esse Palmeiras, ele atropelou. Foi um atropelo. E aí a gente fala do Flaco Lopes, que agora tá se firmando. É um cara que agora é titular absoluto nesse Palmeiras. Aí você tem o Endrick, que tá jogando um bolão. O Mike, ontem também jogou muita bola. É um Palmeiras, e aí eu queria falar também dessa situação que o Mauro disse do time comprometido. Porque nesse Palmeiras não tem palhaçada. É impressionante. Desde 2019, 2020, que esse time, ele tem a mesma disciplina tática, ele tem o mesmo comprometimento, não tem jogador acomodado, não tem jogador que faz carinha feia, que foi o caso do Flaco Lopes, se tá no banco. A gente já falou muito isso do Tite, mas parece que o Abel Ferreira tem essa semelhança com o Tite, de ter o seu grupo inteiro na mão. É o reserva, é o garoto da base, é o titular absoluto, é o ídolo. Como a situação do Endrick, por exemplo. Ele não estava botando o Endrick para jogar um determinado momento e você não viu o Endrick fazer carinha feia, você viu o Endrick elogiando o Abel Ferreira. Parece que ele tem essa semelhança com o Tite, Bruno, de ter todo o elenco na mão e jogando por ele, porque isso a gente só fala no futebol brasileiro. Mas, infelizmente, tem muito time acomodado e sem vergonha na cara que aí fala, não tá jogando pelo treinador. Tem, mas no Palmeiras não tem isso há anos, né? Isso acontece mesmo aqui. Existe, não basta, às vezes, só uma relação profissional, né? Claro que ninguém tem que xingar ninguém, desrespeitar ninguém. O cara, pro seu treinador, não tem o direito de xingar, desrespeitar, agredir, né? Mas aqui só a relação profissional não basta. Tem que ter uma relação um pouco mais próxima. Enfim, isso acho que já ficou claro várias vezes. E no Palmeiras, o Abel, da maneira dele de conduzir o elenco, ele tem muita tranquilidade nesse ponto da gestão de pessoas, na relação pessoal. Quem saiu um pouco do que o grupo faz normalmente acabou indo embora, né? Alguns jogadores foram embora, alguns jogadores até que vieram da base, né? O Patrick de Paulo, o Gabriel Veron, são jogadores que o Palmeiras acabou negociando, até por valores um pouco mais baixos do que valeriam, na verdade. E nenhum deles está conseguindo jogar em outros clubes, até por problemas físicos também. Então o Palmeiras tem muito... o grupo é muito fechado no que eles têm ali de convivência, de objetivos, de busca por vitórias.
E o Abel, ele tem a tranquilidade também de saber que ele não vai ser demitido numa eliminação ou numa sequência de 3 derrotas seguidas, como quase todos os técnicos brasileiros correm esse risco, né? Mas, Bruno, se o grupo se movimentasse contra ele, talvez ele podia ter risco. Sim. Né? Mas você não vê essa vaidade no Palmeiras. Não tem. Acho que todo mundo respeita bastante o Abel. Claro que ele tem um ou outro que pode não gostar, mas tem um respeito muito grande. Mas passa também por esse respaldo, né? Não adianta você pode ficar bravo uma hora que não adianta você querer falar nada, que o cara é muito grande ali dentro, pelas conquistas dele. E acho que dá uma tranquilidade. Ano passado tem muito palmeirense corneteiro também, né? No início, a torcida às vezes é muito chata também do Palmeiras. Que no início do Brasil, do Paulista, o primeiro jogo com o Novo Horizontino, o empate, não, a gente um monte de gente cornetando, até o ano passado. Acho que assim, o Abel no Palmeiras, ele passa tranquilidade, daqui a pouco ele vai acertar o time. E acerta. Essa formação com 3 zagueiros, ele conseguiu fazer na reta final do Brasileiro do ano passado. Acho até que onde ele perdeu um pouquinho ali, demorou um pouco para chamar a fórmula, foi quando o Dudu machucou. Que aí, sem o Dudu, aquele 4-3-3, 2 pontas, um meia, um centroavante, não encaixou mais. Ele teve dificuldade. E ele foi achar uma outra formação com 3 zagueiros, que, na prática, quem acabou substituindo o Dudu depois de uma experiência que não deu certo em outra formação foi o Endrick. E com o Endrick não dá para você jogar exatamente como jogava com o Dudu, porque são jogadores de características diferentes. O Endrick não é um ponta. O Endrick também não é um centroavante. Então, num 4-3-3 em que os atacantes são 2 pontas no centroavante, o Endrick não encaixa em nenhuma dessas funções. O Endrick é um segundo atacante. E aí o esquema com 3 zagueiros encaixou o Endrick perfeitamente no time. Que é, quando o Abel até no Paulista tentou jogar com linha de 4, ele pôs o Endrick aberto na direita, sem a bola, fechando o lado. Não foi bom contra o Mirassol e contra o São Paulo. Com 3 zagueiros, o Mike faz o lado direito. O Endrick pode jogar partindo da direita, mas vindo para dentro, cortando para a esquerda, que é boa dele. E ali ele deita e rola. E tendo um cara na área, melhor ainda, que ele também não é um homem de área. Então, tendo um pivô ali e ele não precisa, e ele sem precisar fazer corredor, ele vai arrebentar. E não só ele. O Veiga também joga mais perto do gol. Então, essa formação de ontem é a melhor que o Palmeiras tem, né? Só não estava o Gomes machucado, mas o Aníbal Moreno, de primeiro homem, também, eu acho que isso aí tá feito, tá consolidado. Que foi uma peça que faltou ano passado. Já é o titular, o Aníbal? Acho que sim. Ele e Zé Rafael. Ano passado, quando saiu Danilo, no início do ano, o Palmeiras passou o ano inteiro sem esse primeiro volante. O Abel adaptou o Zé Rafael ali, que até fez bem. Só que o melhor dele é mais à frente. Esse ano chegou esse primeiro volante, camisa 5 aí, que é o Aníbal Moreno, que é muito bom. Parece que o cara tá aí há 10 anos. Então, acho que dentro de campo, o Abel achou, acho que o melhor Palmeiras aí para a sequência, né? Não só para essa reta final de Paulista, onde ele é muito favorito, mas para a sequência. E só para fechar, né? A Ponte realmente é um time fraco, né? E o Palmeiras... Só que o único que tem facilidade é o Palmeiras, para ver como o Palmeiras hoje, ele é bem melhor que os seus rivais. O Mauro lembrou da derrota do São Paulo lá, e o Corinthians perdeu também. A Ponte ganhou do São Paulo e do Corinthians. E eu concordo que a Ponte é um time fraco. Só que o único que vai lá e arrebenta o time fraco da Ponte é o Palmeiras. Os outros sofrem. Eu acho que a chance do Palmeiras perder o campeonato é essa rivalidade que tem com o São Paulo. Porque o São Paulo incomoda, só por isso. Senão, se não tivesse essa coisa do São Paulo incomodar o Palmeiras, eu acho que ele ganharia o campeonato muito fácil. Tem isso, porque são os últimos 3 confrontos de mata-mata do Palmeiras contra o São Paulo saiu vitorioso. E o próprio Abel Ferreira já assumiu que o retrospecto não está sendo positivo contra o São Paulo. No último jogo, polêmica de arbitragem, o São Paulo foi prejudicado. E empatou. Foi prejudicado. E teve um empate. Então, como o Bruno lembra, mas é impossível não dizer que esse Palmeiras não é o favorito ao título paulista. É muito favorito. É impossível, é muito favorito, tá jogando junto há muito tempo, tem o Abel Ferreira aí voando nesse Palmeiras. E Flávio, eu vi, né, ontem você falando sobre o Flaco Lopes. O Flaco Lopes, ele fez gol de tudo que é jeito no jogo de ontem. Fez finalização com os pés, finalização de cabeça, finalização chegando para marcar, para receber o último passe. Eu achei o gol de cabeça uma falha de toda a zaga também. O goleirão também não saía, a bola dentro da pequena área. Mas ele estava lá e subiu muito alto para fazer o gol. O Flaco nessa temporada, para um cara que já chegou a não ser usado, como disse o Mauro César Pereira, continuou. Isso vale muito o torcedor saber. Ele quis continuar no Palmeiras. É o River Plate, que aí foi o que falou o Mauro, não é um time de menos tradição. É o River que chega para brigar por tudo, que tem dinheiro, porque o presidente é dono de banco, não é isso, Mauro? O presidente é dono de banco, tem dinheiro, ia continuar ganhando bem, poderia ser titular e ele negou. Ele quis ficar nesse Palmeiras, Flávio, acreditando
que ele poderia dar essa volta por cima. E nessa temporada, são 12 jogos, 10 como titular, 10 gols marcados. Ou seja, em 10 jogos como titular, 10 gols marcados e 12 jogos no total. 83 minutos para marcar um gol, 47 finalizações, 23 no gol e um pênalti sofrido. É uma temporada impecável de um cara que já foi até humilhado no futebol brasileiro, né, Flávio? Porque falavam muito, pô, esse cara é caro pra caramba e não joga. Palmeiras gastou mal, Palmeiras contratou mal. E agora tá mostrando que tem o seu valor. Boa tarde, pilhado. Boa tarde, amigo. Quem falou que se explique, né? Cada um é cada um. Ele, desde que chegou, mostrava virtudes, mostrava qualidade. Eu não entendi nunca por que ele não tinha essas oportunidades. Como bem citou o Mauro, ele era o último da fila, jogador de um nível muito elevado e que vai crescer cada vez mais. Ele é jovem, ele sabe jogar futebol, se posiciona muito bem. Ele tomou o lugar do Rony, mas a posição é diferente, eles podem jogar juntos. A saída do Entra, que tem a volta do Dudu, vai ter que ser alinhado o time. Mas o Palmeiras ganha um atacante muito bom que talvez tivesse com alguma dificuldade de adaptação à cidade, não sei, alguma dificuldade de adaptação ao elenco. A verdade é que ele sempre mostrou virtudes, né? Não há nenhuma surpresa, não. Ele achou o espaço dele e agora é muito difícil pensar em tirá-lo do time. Com relação ao time da Ponte Preta, ele ganhou do São Paulo e ganhou do Corinthians. Eles têm que se explicar, né? Porque eu falei a vida inteira aqui que o time da Ponte era muito ruim. Ué, mas calma aí. Mas também não pode ser o contrário? Não pode ser porque o Palmeiras é fortíssimo e é muito mais forte que os outros? Ou não? Porque tudo bem. As duas coisas valem. A Ponte que foi goleada pelo Palmeiras, ela ganhou do Corinthians e ela ganhou do São Paulo. Isso. Concordo. Culpa do São Paulo e do Palmeiras. Então você acha que é mais por causa da incompetência do São Paulo e do Corinthians do que pela qualidade do Palmeiras? Não. A qualidade do Palmeiras não se discute. O Palmeiras é muito melhor que os outros. Mas então, só pode mostra, ser por isso. Mas a Ponte É não tem uma nada mistura das duas coisas. A Ponte não tem nada. O time da Ponte é ruim, muito ruim. Aí o São Paulo perde dela e o Corinthians perde também. Eles têm que se explicar. O normal seria que fizesse com a Ponte o que o Palmeiras fez. Porque o time da Ponte é muito ruim, ele quase caiu para a terceira divisão. O time da Ponte é fraquíssimo. O objetivo, a Ponte Preta tem 2 objetivos na vida: não cair de divisão e ganhar do Guarani. Eles pensam pequenininho, né? E quase caiu de divisão. Então, não tem como encarar. São Paulo e Corinthians decentes não podem perder o time da Ponte Preta. E ela se classificou, tá numa chave que, né, não tinha ninguém para classificar. Mas o retrato da Ponte Preta é o que a gente viu ontem. Ela não tem condição de encarar ninguém. Tomou do Palmeiras 5 porque o Palmeiras maneirou, senão seria mais. E aí, como ela ganhou do Corinthians e do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo, eles é que precisam explicar como é que eles perderam um time assim. Esse é o ponto. Bom, a gente tem, né, uma situação, Mauro César Pereira, que o Palmeiras, ele perdeu, Bom, galera, é isso aí, rapaziada. O Verdão estava fingindo de bobo, né? Como diz aquele ditado. Se fez de morto para pegar o coveiro distrair. Se fazendo de morto para pegar o coveiro distraído. Uma sonora goleada agora os times que podem enfrentar o Palmeiras nessa fase mata-mata. Vai ficar um pouco cabreiro, vai ficar um pouco esperto quando forem enfrentar o Verdão na próxima fase, na semifinal, né? Na verdade, agora já é uma semifinal de Paulista. Tomara que não venha de cara já o São Paulo, né? Seria um jogo meio chato. É bom vir o São Paulo, que ali a gente mede força na fase de 2 jogos, né? Se é que o São Paulo vai passar, né? Se é que o São Paulo vai conseguir se classificar para a próxima fase do Paulistão, até porque o São Paulo está bem abaixo mesmo. E mesmo estando abaixo, né, incrivelmente, o São Paulo conseguiu não perder para o Palmeiras 2 vezes. E uma das vezes o São Paulo conseguiu conquistar a Supercopa do Brasil. Mas já passou, o Palmeiras parece que a cada jogo que passa ele vai ficando mais forte. A cada jogo ele vai se consolidando mais. Quando chegar no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, já vamos ter aí um Palmeiras nível hard, né? O Palmeiras que a gente conhece. Verdão vai dar trabalho para os rivais nessa temporada mais uma vez.
O time tá muito consistente, a não ser que aconteça uma reviravolta gigantesca. Vamos ter aí Palmeiras e Flamengo brigando testa. Esse ano eu acho que vai ser testa a testa mesmo. Flamengo e Palmeiras brigando pelas competições aí, porque ao que parece, o Flamengo tá muito forte, mas muito forte mesmo. É o Campeonato Carioca. O Flamengo enfrentou o Fluminense 3 vezes. E dessas 3 vezes, 2 o Fluminense não deu um chute no gol do Flamengo. Para um time que tomava gol do Maringá, né? O Flamengo tomou gol do Maringá na Copa do Brasil, tomou gol de todo mundo. Cuiabá, 3-0 do Cuiabá, 3-0 do Atlético Paranaense. Isso em casa, né? Contando jogos em casa. Tá muito forte esse time do Flamengo. Então, esses 2 times aí vai dividir os títulos esse ano, na minha opinião. E vença sempre o melhor, né? Eu não gosto de zebra. Não, eu dou uma raiva de zebra que eu vou falar pra você, cara. O time que joga melhor, pra mim, é o que merece vencer, porque às vezes faz um trabalho legal. E pra mim, esses 2 times aí tem tudo pra chegar longe nas competições, se não der zebra, né? A famosa zebrinha ali de Copa do Brasil e Libertadores, aquele time retranqueiro, que acha um gol de escanteio, um pênalti, fecha tudo e acaba às vezes se classificando. Vou ficando por aqui, não saia sem deixar o seu like, se ainda não for inscrito, dá essa moral aí pra gente. Valeu, galera!